Bolsonaro sai, a Amazônia fica, Bolsonaro sai, a Amazônia fica, Bolsonaro sai, a Amazônia fica, Bolsonaro sai. Boa noite, galera. Eu vou abrir aqui então a parte do microfone aberto. Meu nome é Bruno, eu sou da Associação dos Servidores do IBAMA e do ICMBio, as IBAMA aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o IBAMA é uma instituição de referência no combate ao desmatamento, no combate às queimadas que tanto afligem a nossa Amazônia atualmente e historicamente. Além disso, o ICMBio é a instituição responsável pela gestão de várias unidades de conservação na região amazônica e em todo o Brasil. E eu queria começar dizendo o motivo da gente estar aqui na rua hoje, estar ocupando essa praça, nesse Dia da Amazônia, Dia Internacional das Mulheres Indígenas. E o motivo que a gente está aqui hoje é porque o governo não nos deixa trabalhar. E ele não nos deixa de várias formas. Então, se o governo não nos deixa desempenhar o nosso trabalho, o que nos resta é estar aqui na praça, junto com os outros movimentos, junto com aqueles que querem resistir a esse processo de destruição da nossa Amazônia. E aí, eu não vou citar todas as ações criminosas desse governo que nos impede de trabalhar, porque senão eu ficaria aqui e tomaria 1 hora falando sobre isso. Mas vem desde corte em orçamento dos órgãos públicos, corte do Fundo Amazônia, perda de instituições do Ministério do Meio Ambiente. Esse ministro criminoso, ele tirou o Serviço Florestal Brasileiro, tirou a Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente, colocou na agricultura, colocou em outros setores. Além disso, outras formas que eles nos impedem de trabalhar, várias medidas no Congresso Nacional sendo passadas, tentando flexibilizar controle ambiental, paralisação da demarcação de terras indígenas. São várias ações criminosas desse governo. E o recado que a gente passa para eles hoje é, se ele nos impede de trabalhar, então a gente sai dos nossos escritórios, a gente sai dos nossos campos e vem aqui na praça lutar com quem quer resistir a esse projeto de destruição. Mas eu queria dizer também que não é fácil para a gente, enquanto trabalhador, enquanto servidor público, estar aqui com vocês. Porque como o Arthur falou antes, o processo de perseguição está num nível nunca antes visto na história do Serviço Público Federal. A gente passa cotidianamente por um processo de deslegitimação, de criminalização dos agentes federais, dos agentes públicos que estão lá cumprindo a função de fiscalizar o desmatamento, de combater as queimadas. Esses fiscais estão indo lá, enquanto o Bolsonaro, ele vai lá fazer reunião com o madeireiro, enquanto o Ricardo Salles vai lá e aplaude os setores que tacam fogo nos carros do IBAMA que estão fazendo o combate ao desmatamento. Então não é fácil, a perseguição está muito grande. E a gente tem medo, a gente fica intimidado. Mas eu queria dizer para eles hoje que a gente está mostrando aqui, que a gente está transformando um medo em combustível para a luta. A gente está aqui para resistir. Eles não vão nos intimidar. E aí a gente está aqui hoje no Rio de Janeiro, mas a nossa associação também está construindo atos em Brasília, está construindo atos em outras cidades do país. A nossa associação, as nossas associações país afora, está se fortalecendo nessa conjuntura. E aí eu queria anunciar para vocês, que ontem a gente registrou a maior e mais qualificada chapa para a Associação dos Servidores do IBAMA e do ICMBio aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é para dizer para esse governo que se eles querem nos intimidar, a resposta nossa é que vai ter luta. E se eles querem, e se o Bolsonaro quer nos acusar de estar atuando de forma ideológica, como eles gostam de dizer, a gente está aqui para dizer que a gente tem ideologia. A nossa ideologia é floresta em pé, ar puro, água limpa, comida sem veneno. E não é menos de se esperar do servidor que está fazendo um serviço público de proteção ao meio ambiente. É isso que se espera da gente. Então a gente tem ideologia sim. Agora, ao contrário deles, que faz um discurso hipócrita, dizendo que, denunciando um suposto aparelhamento político de governos anteriores, eu queria dizer aqui para vocês que não acompanham por dentro da gestão pública federal ambiental, que esse governo está promovendo o maior aparelhamento político e ideológico dos órgãos ambientais. As nossas diretorias, as nossas coordenações regionais, as chefias de unidade de conservação, as nossas superintendências país afora,
todas elas estão sendo dominadas, indicadas por pessoas originárias das polícias militares, das forças armadas. E aqui eu não estou fazendo uma defesa num caráter corporativista, mas a gente entende que essas pessoas não têm a menor condição, a menor competência, a menor afinidade, a menor identidade política com a causa e com o trabalho da defesa do meio ambiente. Então, a gente também gostaria de fazer essa denúncia aqui hoje. Mas, além disso, queria dizer que a gente está aqui reunido para pressionar por medidas concretas diante dessa crise que foi instaurada pelo aumento do desmatamento e pelo aumento das queimadas na Amazônia. A gente está aqui para exigir soluções concretas, porque o que tem sido anunciado pelo governo não vai resolver o problema. Já se passaram 2 semanas do início mais gritante das queimadas. E o que foi feito até agora? A gente ainda está no início da fase mais seca da região amazônica. Se nada for feito, os incêndios vão aumentar. E não é enviando os militares para a Amazônia para combater desmatamento, para combater os incêndios que vai resolver o problema. Não é o governo anunciando hipocritamente uma moratória do uso da queimada na Amazônia que vai resolver o problema. Pelo contrário, na sexta-feira, o governo Bolsonaro fez um pronunciamento público dizendo que estava declarada a moratória das queimadas na Amazônia. No dia seguinte, se registrou um novo aumento histórico no número de queimadas na Amazônia. Então não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema dizendo que a culpa é dos nossos companheiros indígenas. Não é isso que vai resolver o problema. Isso só vai piorar a situação de genocídio que acontece há mais de 500 anos nesse país. Então aqui, a gente quer medidas concretas. E a primeira coisa é que o governo precisa reconhecer a gravidade da situação. E ela é muito grave. Ele precisa reconhecer a gravidade do aumento do desmatamento e do aumento das queimadas. Ele precisa reconhecer a gravidade da vulnerabilidade dos povos indígenas na Amazônia. Então o que a gente quer, à medida que ele reconheça a gravidade dessa situação, que aceite os recursos que estão sendo oferecidos internacionalmente para o Brasil. Não é o recebimento de recursos de outros países que atacam a soberania brasileira. Sabe o que ataca a soberania brasileira? É um mundo que vive uma crise climática global que depende da maior floresta tropical úmida do mundo, em que o governo brasileiro adota uma postura antiambiental. É isso que afeta a soberania brasileira. Então a gente tem que pressionar o governo por medidas concretas, e a gente acha que passa primeiro pelo reconhecimento da gravidade do problema, aceitação imediata dos recursos que estão sendo oferecidos pelos países internacionais, pela restauração do Fundo Amazônia, passando pela restauração do comitê, pelo conselho que sustenta o Fundo Amazônia. E a gente entende que é necessário que o Congresso Nacional declare a moratória e a suspensão de todos os projetos de lei que vão no sentido de desregulamentar, flexibilizar, diminuir o controle ambiental, que possa aumentar o desmatamento na Amazônia. Todas essas medidas precisam ser suspensas, e aqui eu cito algumas. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei de flexibilização do licenciamento ambiental. Gente, o que é isso? Esse ano a gente sabe o que aconteceu em Brumadinho, no crime cometido pela Vale. É isso que a gente quer? A saída é flexibilizar o licenciamento? É flexibilizar o controle para que novas tragédias como essa aconteçam, para que novos ecocídios aconteçam, para que novos massacres de populações aconteçam? Não é isso que a gente quer, isso precisa ser suspenso. A gente quer que suspenda projetos que ameaçam a soberania e a garantia fundiária dos territórios indígenas, porque isso é inacreditável que nossos povos indígenas são os maiores guardiões da floresta. E no auge da crise do desmatamento, das queimadas, o Congresso Nacional querer avançar projeto de lei que abre terra indígena para o agronegócio, que abra terra indígena para a mineração, isso não pode passar.
E para finalizar, caminhando para o encerramento da minha fala, em seguida eu abro o microfone para os demais companheiros que querem dar o seu recado, dizer que outras saídas estruturais para a crise, para essa crise que a gente está vivendo. A gente precisa investir nos órgãos públicos de meio ambiente, a gente precisa paralisar, acabar com o contingenciamento de verba que foi feito, tirando quase 200 milhões de reais dos órgãos públicos ambientais brasileiros. O governo precisa anunciar imediatamente a abertura de novos concursos para esses órgãos públicos. Essa crise não vai se esgotar, como eu falei, levando o exército para combater incêndio. Não vai resolver abrindo terra indígena para mineração. A gente tem que fortalecer as nossas instituições públicas. E por último, a gente entende que não existe saída para a crise atual que não passe pela demissão imediata de Ricardo Salles. Ricardo Salles não é um ministro do meio ambiente, ele é um despachante do agronegócio infiltrado no Ministério do Meio Ambiente. É um office boy dos interesses do agronegócio. E ele não tem menor condição de continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente nessa crise. Não tem condição por 3 motivos que eu vou citar aqui hoje. Porque não tem menor capacidade de liderar o Ministério do Meio Ambiente do país que tem a maior sociobiodiversidade do mundo. Não tem menor competência. Em 9 meses de gestão, não é capaz. Eu desafio vocês a procurarem nas entrevistas de Ricardo Salles uma medida de gestão ambiental que ele indique. Não tem. Em 9 meses, ele não está fazendo nada para melhorar a gestão ambiental pública brasileira. Segundo lugar, Ricardo Salles não tem autoridade moral para continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. Condenado em primeira instância pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa, por mexer em mapas de unidade de conservação para favorecer interesses do agronegócio, do setor industrial, da mineração. Então não tem autoridade moral para continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. O que ele mais faz nesses 9 meses é falar mal da área ambiental, enquanto deveria estar defendendo a área ambiental. Ele prefere vocalizar os interesses do agronegócio. E vou dizer aqui, não é de qualquer setor do agronegócio. Assim como o Bolsonaro representa o pior da ditadura militar, porque Bolsonaro não representa só a ditadura militar, ele representa o que há de pior na ditadura militar, que são os porões da ditadura, que é a tortura, que é a pior face do que foi a ditadura militar no Brasil. E Ricardo Salles, da mesma forma, representa o que há de pior na bancada ruralista no Congresso Nacional. Representa os madeireiros, os garimpeiros, o setor do garimpo ilegal. Representa os latifundiários, os setores mais improdutivos do campo brasileiro. É esse cara que está à frente do Ministério do Meio Ambiente hoje. E por último, o terceiro motivo, e acho que o mais importante de todos, ele não tem capacidade política, porque o projeto político dele não é um projeto político de desenvolvimento da gestão ambiental pública brasileira. Pelo contrário, quando ele anuncia que o problema da Amazônia é a falta de um desenvolvimento econômico, o que ele quer, na verdade, o que ele está defendendo, é a legalização de todas as atividades que hoje são ilegais na Amazônia. Quando ele afirma que os indígenas não querem ser animais num zoológico, o que ele está defendendo, na verdade, o que está por trás desse discurso, é a abertura dos territórios indígenas para mineração, é a abertura dos territórios indígenas para o avanço do agronegócio. Quando ele defende que a Amazônia é uma região desocupada, é um vazio demográfico, além de invisibilizar e não reconhecer a presença histórica dos povos indígenas naquela região, o que está por trás dessa afirmação é a privatização das nossas florestas, é o avanço sobre os territórios indígenas, é o avanço sobre as unidades de conservação. Então, com esse projeto político, ele não tem a menor condição de continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. E aqui a gente exige a sua saída imediata. Fora Salles! Fora Salles! Fora Salles!